Olá, segue mais uma série dos nossos vídeos do Dominando o Repertório no Pilates. O exercício que eu vou falar agora é o rolamento para baixo com oblíquos, que é um exercício do Cadillac. É um exercício que eu costumo passar muito para os meus clientes. Provavelmente todos os meus alunos já fizeram esse exercício, eles conhecem e muitos deles pedem para realizar esse exercício porque ele é bem gostoso. Esse exercício ele pode ser realizado no reformer também, tá? Basicamente, ele é essa sequência aqui que está de 1 a 8 dos exercícios, aqui tá numerado certinho, que é mais ou menos essa sequência que a gente faz, tá? E a execução do exercício é o seguinte, tá aqui a posição inicial, que é sentado nos isquios, com a coluna neutra, segurando as alças de mão, pernas estendidas com leve ponta de pé. E é o seguinte, aqui tem um rolamento para baixo, depois tem a ativação de oblíquos com a inclinação da coluna para um lado, retorna ao centro, inclina para o outro lado, retorna ao centro de novo, para depois rolar para frente e empilhar a coluna numa neutra novamente. Na segunda repetição tem um detalhe bem importante, que tem que inclinar para o segundo lado primeiro, retorna na ins, aí inclina para o outro lado, depois para voltar. Sempre mantendo a estabilidade da coluna e das escápulas. Ok? Esse detalhe é bem importante, porque dependendo da pessoa, se você deixar ela para fazer sozinha e não orientar, ela vai fazer sempre assim, num padrão. Direita, esquerda, segunda repetição. Direita, esquerda, terceira também, direita, esquerda. Se você começar na segunda repetição, fazer para o segundo lado, o aluno, o seu cliente, ele vai trabalhar uma questão de coordenação e iniciar o movimento para um lado que ele não está habituado. Isso é bem benéfico, é muito interessante nesse exercício. Eu vou falar um pouquinho da anatomia e da biomecânica. Na posição inicial, ali para manter a posição sentado com a coluna neutra, vai ter ativação do powerhouse. Aí lembrando que as alças de mãos, elas estão uma em cada mão, não estão as alças unidas, e as mãos estão unidas pelos metacarpos. Então, mas as alças estão separadas e são independentes. Diferente do reformer, quando você puxa as alças do reformer, a carga vai mais ou menos igual. Aí as molas têm as cargas independentes, da mola direita e da mola esquerda, que isso é mais interessante também para o exercício. Para fazer o rolamento para baixo, nesse exercício tem o sequenciamento da coluna, do cóccix para a cabeça. Então, para rolar para trás, primeiro faz o imprint, então o peso vai rolar para o sacro, aí vai flexionar a coluna uma vértebra de cada vez, da lombar, depois tórax, seguindo para a cabeça que vai ficar numa posição de aceno. Quem vai fazer essa flexão de coluna é toda a musculatura abdominal e quem vai ajudar a puxar as alças para o centro do peito é o bíceps braquial. Então são esses dois principais músculos que trabalham nessa parte de rolamento para baixo. Quando tem a inclinação, vai ter ativação de oblíquo interno de um lado e do oblíquo externo do lado contrário para fazer essa inclinação para um lado só, e os bíceps também vão estar sendo ativados. Nessa hora da inclinação, os ombros eles vão fazer uma rotação lateral e os braços vão crescer para longe, como se fosse abrir uma folha de jornal. Depois, repete para o outro lado, e nessa posição aqui tem o rolamento para frente. Nessa fase, vai trabalhar lá no seu cliente o alongamento dos eretores de coluna e o alongamento dos isquiotibiais também, sempre mantendo a coluna redonda, para depois retornar para uma neutra lá para a posição inicial. Esse exercício ele é muito indicado para quem tem retificação da coluna torácica, por trabalhar aquela questão do C da coluna, que é a flexão da coluna como um todo. Vai ser muito indicado também para quem tem hiperlordose e para quem tem hipomobilidade da coluna, principalmente da lombar, por questão do sequenciamento de coluna, de fazer o imprint, rolar a pelve para trás e flexionar a lombar uma vértebra de cada vez, sequenciando até a cabeça. Então, ele é muito indicado para esse tipo de padrão postural ou para o cliente que possui essas características. Aqui é o comando de voz e é o jeito que eu ensino meus pacientes a respirar e a realizar o exercício. Eu sempre falo lá, fulano, senta lá no Cadillac, pega as molas de mão, olhando lá para frente, os pés não são nos postes, os pés são unidos com as pernas estendidas. E sentar no isquio, sentar com a coluna bem neutra, com a tampa da cabeça crescendo lá para o teto.
Para começar, tem que inspirar para preparar, para depois, quando rolar para trás, solta o ar. Então, enrola a coluna uma vértebra de cada vez, traz as alças para o peito. Inspira, fica, solta o ar para inclinar para um lado, inspira para voltar ao centro, expira para inclinar para o outro lado, puxa o ar, retorna ao centro, soltando o ar, rola tudo para frente e numa inspiração, levanta a coluna uma vértebra de cada vez. E solta o ar, rola para o outro lado. Agora para o segundo lado, inspira, fica, solta o ar, inclina como se fosse abrir uma grande folha de jornal, volta na inspiração, inclina na ex, retorna ao centro quando puxa o ar e quando solta o ar, rola para frente para levantar a coluna quando puxa o ar. Então, são esses comandos que eu utilizo e lembrando sempre de focar nos abdominais, principalmente nos oblíquos. Esse exercício ele é do nível básico do Cadillac. Ele dá uma ênfase muito grande na questão de coordenação e do powerhouse, do core. Coordenação por aquela questão que eu falei lá no início. Primeira repetição faz para, por exemplo, direita, esquerda, e a segunda repetição, esquerda, direita. Então, sempre vai trabalhar essa coordenação do seu cliente. Esse exercício ele é feito por 5 a 10 repetições para cada lado, mas sempre lembrando de fazer em números pares, porque se você começa para a direita, a segunda repetição você tem que começar para a esquerda. Então, sempre conte em números pares o exercício. As molas que vocês vão usar são as molas de braço do Cadillac. Lembrando que a mola de braço é aquela mais curta e com uma resistência mais leve. A mola mais longa com resistência mais forte são as alças de pés, são as molas de pés. Então, use as molas de braço para fazer esse exercício. Esse exercício ele é utilizado no meio da sua aula de Pilates. Como ele envolve muito coordenação entre flexão de coluna, alongamento de coluna, ativação dos oblíquos para fazer inclinação para o lado, os braços, tem outros movimentos também. Então, você tem que trabalhar o seu aluno, construir o corpo dele para ele chegar nesse exercício. Então, você tem que trabalhar primeiro mobilidade de coluna, força de powerhouse, a flexão de coluna, trabalhar a questão de braço, principalmente bíceps, as inclinações e as rotações, para depois passar esse exercício, porque esse exercício vai juntar tudo. Então, primeiro passe os pré-requisitos, depois esse exercício. E os exercícios de pré-requisitos para chegar no rolamento para baixo com oblíquos, é o rolamento para baixo no Cadillac, usando a barra de rolamento. Outro exercício que prepara é a preparação para remada costas, também é uma das séries do rolamento para baixo com oblíquos. Tem o rolamento para baixo, uma execução com as alças na mão, tem o trabalho de bíceps. Outro exercício é o empurrando para frente, também no Cadillac, com a barra de empurrar, correto? Essa é uma modificação que eu uso muito na aula também, com esse apoio para sentar. Então, para quem tem encurtamento dos isquiotibiais, ou quem tem uma mobilidade da coluna um pouco mais deficitária, você pode elevar o assento do seu cliente usando um bloco de espuma ou a prancha extensora do Reformer, tá? Que é mais ou menos assim, ó. É a mesma coisa, tá? Só as pernas estão flexionadas para aliviar a tensão dos isquiotibiais e para facilitar a mobilidade pélvica. Então, é uma boa adaptação. O exercício é exatamente o mesmo. Ele só fica um pouquinho mais fácil. Para quem tem encurtamento, dá para fazer exercício do mesmo jeito, só eleva o assento, o exercício vai ficar muito mais fácil, mas vai estar sendo trabalhado ainda. Coordenação, a força, o bíceps, os oblíquos vão trabalhar bastante e muita mobilidade de coluna. Então, é um exercício bem legal e essa variação ela é muito interessante para ser feita. E esse exercício rolamento para baixo com o oblíquo, ele vai preparar para torção com a coluna redonda na caixa curta do Reformer, que é um exercício avançado. Ele vai preparar para o inclinar com aquele lance o feitiço da ladder barrel, que é usando aquela barra de madeira nas mãos. Só lembrando esse exercício, inclina, faz uma rotação, usa muito oblíquo para depois lançar um feitiço usando a barra na mão, tá? É bem legal esse exercício também. Tem uns pacientes que falam, eu quero fazer o exercício da fadinha. Quando eu falo exercício da fadinha, eu já sei que é esse daí. Aqui são os principais erros que é cometido nesse exercício, tanto pelos alunos quanto por nós, instrutores,
pela falta de orientação ou falta de observação e correção do nosso cliente durante o exercício. Então, aqui segue o primeiro erro comum, que é apoiar a coluna lombar no colchão. E aqui a torácica está em flexão. Nesse exercício tem que tomar cuidado com o comando de voz que você dá para o cliente. Não é puxar as alças na mão e rolar para trás. Dependendo do rolar para trás, ele vai entender que é para rolar e deitar. Então, é para rolar para trás o máximo que conseguir, sem encostar a coluna no colchão. Então, é uma coluna redonda, é uma coluna como se fosse uma letra C, tá? Eu chamo de coluna em C. Mas não pode, nesse exercício, apoiar a coluna lombar como está nessa foto aqui. Outro erro comum é aquela postura de anteriorização da cabeça para frente. Lembrando que a gente olha aqui, opa, o lóbulo da orelha está muito à frente da linha do ombro, né? Que deveria estar em C, contínuo junto com a coluna. Então, a cabeça deveria estar mais ou menos aqui. Né? Então, a cabeça está anteriorizada, usando muita musculatura anterior da cervical. Isso pode prejudicar o seu paciente, ele ter dor de cabeça ou ter uma dor na cervical. Outro erro comum aqui, as escápulas elevadas, muito para cima. Desculpa o erro aqui, o garrancho, eu não sou muito boa de escrever. Aqui as escápulas elevadas, que vai prejudicar também a mobilidade do ombro, ou o membro superior não vai ser ativado direito, às vezes pode até machucar também a coluna cervical junto, tá? Então cuidado com essa elevação. Sempre oriente seu paciente a afastar o ombro da orelha, crescer o pescoço e levar a tampa da cabeça lá para cima. Provavelmente essa postura já vai ser evitada. Outro último erro, que ele é quase imperceptível aqui na foto, tem muita gente que não percebe, é os pés estarem deslocados para a lateral e não as pernas ficarem alinhadas reto, parados no lugar. Então, naquela fase de ativação de oblíquos para fazer inclinação com rotação, dependendo da falta de força ou falta de estabilidade, as pernas vão rodar junto com o seu cliente no exercício. Então, oriente ele ficar com o pé fixo no colchão, estabilizar ao máximo e inclinar o quanto conseguir sem mexer o restante do corpo. E são essas dicas que você tem que dar, ou esses comandos que você tem que dar para os seus clientes. Esse exercício você só tem que tomar muito cuidado para quem tem hérnia de disco lombar, ou quem já refere àquela dor ciático. Por quê? Como vai ter a flexão da coluna lombar e vai ter um adicional de rotação da coluna, quem tem hérnia de disco lombar, quando faz a flexão da coluna, a tendência do disco intervertebral é escapar para trás, né? Porque a parte da frente está sendo comprimida, a parte de trás alargada, então o disco ele escapa para trás. Lembrando que a parte de atrás do disco intervertebral fica a inervação. Aí, se você tiver algum toque desse disco intervertebral numa estrutura nervosa da coluna, a pessoa pode ter uma piora naquela hérnia de disco. Então, muito cuidado para quem tem hérnia de disco. É melhor evitar esses exercícios, principalmente de flexão, que associa com rotação e inclinação lateral. Então, cuidado, tá? Esse exercício ele é muito relevante para quem tem retificação da coluna torácica, por trabalhar aquela questão de flexão e coluna em C. Também muito indicado para quem tem hipomobilidade da lombar e para quem tem hiperlordose da coluna lombar. Por quê? Vai trabalhar aquele sequenciamento da coluna. Lembra que a coluna vai rolar para trás começando pela pelve? Então, a pelve rola para trás e a lombar vai rolar de baixo para cima. Então, essa questão de movimento, de dar a mobilidade para a coluna lombar é muito benéfico para quem tem hipomobilidade lombar, quem tem hiperlordose e para quem tem retificação da coluna torácica. Em resumo, este exercício é o seguinte, ele vai ter um rolamento para trás, vai trabalhar muito os oblíquos, trabalha muito coordenação. E para quem gostou desse vídeo, gente, curta, compartilhe com seus colegas instrutores de Pilates para deixar a aula dele mais interessante. Às vezes tem um detalhe de exercício que ele não sabia, alguma dica, né? Nem sei a dica do jornal, mas são dicas legais, dicas verbais interessantes, tá certo, gente? Muito obrigada!